Olá, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a todos que estão inseridos no nosso projeto do EAD e que fizeram o curso de estática. E esse curso agora é a consequência, o complemento, a continuidade de tudo que a gente aprendeu na estática, que é a análise dinâmica, baseado nesse segundo livro da coleção Elementos Finitos, a base da tecnologia CAE. Ok? Nós vamos usar integralmente aqueles conceitos que nós abordamos na análise estática. O conceito central, o conceito mãe que a gente viu era o conceito de rigidez. Então eu gostaria, vou pedir licença para vocês, de fazer uma breve, muito breve revisão do alicerce que ficou plantado da análise estática, porque isso vai ser fundamental para que a gente consiga avançar com segurança na análise dinâmica. Alguns conceitos novos vão aparecer, importantíssimos, mas eles vão complementar todo o estudo que nós fizemos na estática. Quando nós estudamos a análise estática, vocês devem estar lembrados que a primeira coisa que a gente tinha como objetivo era montar um modelo, o famoso modelo em elementos finitos, né? Quando a gente trabalha com modelo em elementos finitos, qual é a ideia que está por trás da montagem de um modelo? Você tem um contínuo e você subdivide esse contínuo em elementos. Os elementos estão conectados nos nós. A partir da rigidez de cada elemento, você monta a rigidez do conjunto e sabe como o conjunto se deforma. Tá certo? Então, quando a gente fez isso na análise estática, a primeira questão fundamental era você ter conhecimento da rigidez do elemento. Ok? A partir do conhecimento da rigidez de cada elemento, onde estava essa rigidez do elemento? Ela estava armazenada na biblioteca de elementos do software. E cada elemento tem um comportamento físico muito definido da mecânica estrutural. E uma competência numérica para fazer a representação do campo de deformação e tensão que acontece ao redor de um ponto da estrutura. Essa era a questão fundamental. Então, a partir da rigidez de cada elemento, o grande objetivo era montar a rigidez da estrutura. Lembram disso? Ou seja, você tinha a matriz de rigidez de cada elemento e montava a matriz de rigidez da estrutura. Só que antes de fazer isso, o conceito de rigidez, se a gente fosse buscar lá a ideia lá da F igual a Kx, F igual a K delta, quando você pega uma simples mola, a rigidez é contabilizada por intermédio da constante elástica da mola. Quando você pega uma mola e diz que esta mola tem uma constante elástica de 100 kforça por milímetro, você está definindo a rigidez dela. Tá certo? Quando eu digo 100 kforça por milímetro, a rigidez ela contabiliza uma força associada a um deslocamento unitário. Se você dá uma mola de 100 kforça por milímetro, você tem que aplicar 100 kforça para ela deformar 1 milímetro. Vamos falar numa linguagem mais simples, né? Porque a deformação nós vimos que ela não tem unidade, é o epsilon, né? Depois a gente expandiu o conceito de rigidez. Quando você pega, por exemplo, uma viga, a viga tem rigidez axial, tem rigidez à flexão, tem a rigidez à flexão no outro plano e tem rigidez à torção. Que essas rigidezes são contabilizadas dentro da matriz de rigidez de cada elemento. Quando você monta uma mola equivalente num conjunto de molas, você está somando as constantes elásticas. Então você está somando força. E força tem direção e sentido. Você só pode somar força no eixo X algebricamente com força no eixo X. Porque se o cara for trabalhar com força no espaço, usando a soma vetorial, a solução fica mais difícil que o problema. Então nós projetamos forças nos eixos. Tudo isso nós vimos na análise estática. Porque a projeção de força num eixo é uma grandeza algébrica. O que eu quero dizer com isso? Quando você monta a matriz de rigidez da estrutura a partir da matriz de rigidez de cada um dos seus elementos, você está somando força.
E essas forças, se forem um somatório algébrico, elas têm que estar na mesma orientação. Por isso que lá na análise estática você fazia essa operação. Aí é que surgia a ideia de sistema local e sistema global. Isso aqui é a matriz de rigidez do elemento no sistema local de coordenadas. E esta daqui é a matriz de rigidez do elemento no sistema global de coordenadas. E você fazia transformações, quer dizer, essa transformação é o software que é pago para fazer isso, né? Você tinha uma transformação, onde nessa transformação entrava a matriz de transformação, como o ator principal desse processo. Tá claro? Então a matriz de transformação, ela era a matriz importante aqui. Se vocês forem no curso de estática, tem uma operação que a gente fez e deduziu, né? Nós demonstramos isso junto. Em resumo, você monta a matriz de rigidez da estrutura como um somatório das matrizes de rigidez de cada um dos seus elementos. Então existia uma lógica nisso, né? Olha só, você tem um conjunto, você divide esse conjunto em elementos, os elementos estão conectados nos nós, a partir da matriz de rigidez de cada elemento você monta a matriz de rigidez da estrutura. O processo matricial que conduz a isso, que é um processo de montagem, é uma soma de forças. E força tem direção e sentido. Tá claro? Nós fizemos isso na análise estática amplamente. Então, se a gente fosse fazer um roteiro, né, o primeiro passo é montar o modelo. E isso vai continuar ocorrendo na análise dinâmica. Você monta um modelo em que você subdivide a estrutura em elementos conectados nos nós. A partir da rigidez de cada elemento, você monta a rigidez da estrutura. Rigidez da estrutura, né? Que ela é montada a partir da matriz de rigidez de cada elemento, né? Aqui é um elemento I, você tem 1 milhão de elementos. Por exemplo, a gente fez recentemente um modelo de um ônibus que tinha 1 milhão de elementos. Você vai fazer o somatório disso, o software vai fazer isso para você. E aí você, a partir disso, você vai montar um sistema de equações, em que você tem a matriz de força, a matriz de rigidez da estrutura e a matriz dos deslocamentos nodais. Só que tem um pequeno detalhe, vocês lembram muito bem. O determinante dessa matriz aqui da estrutura é igual a zero, se ela não tiver vínculo. Isso daqui levava a gente ao famoso fatal error na análise estática. E aí o que a gente fazia? Como lógica, né, do processo, a gente aplicava as restrições. Ou as chamadas condições de contorno essenciais ou geométricas. Por que essencial? Porque sem ela você não resolve o problema. Então nós temos uma sequência. Você monta o modelo. Em dinâmica você também vai montar modelos. Você tem a rigidez de cada elemento e monta a rigidez da estrutura. Né? Tá aqui. Aí você gera um sistema de equação entre forças e deslocamentos. Rigidez. Quando eu estou falando do âmbito do elemento, você está trabalhando aqui com forças que agem no elemento, deslocamento do elemento e a matriz de rigidez do elemento. Agora nós estamos falando da estrutura. E aí você coloca as cargas. Os famosos loads do modelo de elementos finitos. São as cargas. E aí você resolve o sistema de equações. O sistema de equações te permite calcular os deslocamentos. O grande objetivo da análise estrutural é calcular numa primeira instância os deslocamentos dos nós. Depois que você faz isso, o próximo passo é calcular as reações de apoio. Esse é o caminho que o software faz. Ok? Então você calcula as reações de apoio. E aí a gente entrava naquele processo, né, que cansamos de fazer,
onde, a partir do deslocamento nodal, você calculava o deslocamento dentro do elemento. Deslocamento nodal, né? Ó, aqui está o deslocamento nodal. Aqui está o deslocamento dentro do elemento. E aí entrava em cena a famosa função de forma que a gente estudou em elementos finitos. Tá certo? Esse foi o nosso trajeto na análise estática. Se nós fôssemos fazer um resumo disso, para todos vocês, né, que já acompanharam a parte de estática, a gente poderia dizer o seguinte: eu tenho um conjunto, nós dividimos esse conjunto em elementos, esses elementos estão conectados nos nós, a partir da rigidez de cada elemento você determina a rigidez da estrutura, o determinante é zero, você aplica as restrições, você fixa a estrutura convenientemente, de acordo com o problema físico, você calcula os deslocamentos nodais, calcula a reação de apoio e, por último, você entra naquela tarefa fundamental que nós fizemos na formulação dos elementos. A partir do deslocamento nodal, isso é real, eu vou mostrar aqui, você calcula o deslocamento dentro do elemento, por intermédio das funções de interpolação, que a gente chamou de função de forma quando aplicava um elemento particular. Esse era o mundo da estática. Por que que eu digo que esse era o mundo da estática? Em algum instante dessa nossa conversa, nós falamos no tempo? Nós não falamos no tempo. Ah, mas essas cargas variam com o tempo? Não falamos isso. Você fez várias aplicações da análise estática. Eu tenho uma estrutura, às vezes o engenheiro está fazendo um projeto de uma estrutura, olha só. Aí ele vai lá e coloca a carga na estrutura. 50 toneladas. Aí ele vai lá, calcula o diagrama de momento, de força cortante, tensão normal, tensão desses elementos, tudo isso nós já fizemos na estática, juntos. É só ir lá que você pode ver quantas vezes quiser, né? O que nós fizemos. Fizemos passo a passo. Você não fala, quanto tempo durou a carga? Mas você colocou as 50 toneladas de uma vez só? Blum, pôs 50 toneladas na estrutura? Não. Em princípio, o cara foi carregando a estrutura de forma lenta. Falei, lenta. Aí é que vai começar a entrar um aspecto importante da dinâmica. E você calcula como a estrutura se comporta para aquele carregamento, para aquela carga máxima. Em algum momento isso aqui está sendo considerado? Não. Você fez um modelo, você dividiu a estrutura em elementos, o elemento está conectado nos nós, a partir da rigidez de cada elemento você calculou a rigidez da estrutura, o determinante é zero, e aí você tem o quê? Aplicação de restrição, carregamento, calcula o deslocamento, e a partir do deslocamento nodal, calcula o deslocamento dentro do elemento. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: de certa forma, de maneira simplificada, isso vocês já viram no curso de estática. Vocês têm uma estrutura, essa estrutura é constituída de elementos, você tem a rigidez de cada elemento, aí entra o famoso diagrama de corpo livre, que nós vamos estudar na dinâmica também. Eu quero dizer assim: se uma estrutura está em equilíbrio, ou um modelo que a representa está em equilíbrio, este elemento também está em equilíbrio. Eu posso fazer um diagrama de corpo livre dele. Ah, mas ele está isolado do resto? Não! Juridicamente, o resto está representado pelas forças que ele troca com o resto da estrutura. Nós fizemos isso na estática. Lembra? Então, isso aqui resume toda a trajetória que nós fizemos na análise estática. Isso daqui representa de forma simplificada o que nós fizemos em todas as análises. Você tem um conjunto, você pega um elemento, o elemento tem equilíbrio. Por intermédio das equações de equilíbrio e compatibilidade, você chegava num procedimento de montagem. Tudo isso nós já percorremos juntos. Tem até um diagrama, que está no nosso livro lá de análise estática,
Na página 65 do livro de estática tem essa figura aqui, né? Essa figura aqui basicamente é isso, né? Não importa o detalhe aqui. Quando precisar do detalhe nós vamos amplificar a coisa e discutir com... Isso aqui você já conhece. Só que aí tem de tudo que a gente falou, a gente poderia chegar e falar assim, então a gente até agora só estudou análise estática? Sim. O que acontece numa análise estática? Alguém falou em tempo aqui? Não. Então eu poderia, numa primeira instância, dizer o seguinte, olha, um carregamento estático é um carregamento no qual a força não varia com o tempo. Essa seria a definição mais óbvia de carregamento estático. Eu pego uma estrutura, né? Vamos desenhar uma estrutura aqui. Olha só. Eu tenho uma estrutura aqui, simbolicamente um pórtico. Vamos começar com um exemplo muito simples, né? Quem já não calculou um pórtico desse, ou usando, né, os métodos analíticos, ou até usando um software de elementos finitos? E a gente já viu como faz isso, porque estudamos juntos isso na análise estática. Aí eu vou lá e coloco um carregamento aqui. Olha só, eu tenho uma carga que atua na estrutura, nós temos as restrições, e aí você monta o diagrama de momento, de força cortante. Aí, se eu fosse representar o carregamento estático, qual seria a definição óbvia? Um carregamento estático é um carregamento que, ao longo do tempo, ele não varia. Se essa carga aqui é 5.000 kF que age no pórtico, aqui eu tenho 5.000, se aqui for kF. O carregamento não varia com o tempo. Será que é só isso? Nós acabamos de ver que quando o cara está calculando um pórtico como esse e ele coloca 5.000 quilos, o cara despeja 5.000 quilos em cima da estrutura? Normalmente não. Eu vou fazer uma figura aqui, que eu imagino que seja isso, né? Essa figura nós já fizemos na análise estática, né? Essa figura aqui representa, imagina, a figura de Deus, né? Como Deus deve ser um cara que está sempre alegre, né? Ele não tem problema, né? Não tem problema nenhum. E tem dois caras que devem, por tudo que fizeram na ciência, viver ao lado de Deus, né? Um carinha é o famoso Hooke, né? Que por uma questão de modéstia criou a lei de Hooke. E o outro cara que vive ao lado de Deus aqui é o Newton, né? Nós já falamos isso na análise estática. Só que o Hooke, ele resolve um problema. F igual a K delta. E o Newton, ele resolve um outro problema. F igual a massa vezes aceleração. Isso daqui é a chamada força elástica. E isso daqui é a famosa força de inércia. Onde aparece a força de inércia nos nossos estudos da estática? Não aparece. Mas eu pego uma estrutura, eu vou carregando essa estrutura lentamente até que eu coloco o carregamento máximo. Aí eu vou lá e calculo para a carga máxima. Aonde é que o Newton entra nessa história? Não entra. E por que ele não entra? Porque para você considerar a presença do Newton em qualquer problema físico, inclusive o estrutural, você tem que ter a presença de aceleração. Você tem que ter a presença de aceleração. Aceleração, ela decorre da variação de velocidade. Eu vou mostrar um exemplo disso aqui. Se você pegar uma estrutura que ela está se movimentando, olha só, e eu tenho massa, e eu tenho aceleração, movimento rápido, eu tenho a presença de força de inércia.
claro? Onde entra a força de inércia na estática? Não entra. Eu vou fazer uma revisão do futuro. Porque eu vou usar um conceito que todo mundo já viu na física, embora formalmente a gente vá definir adiante. Logo, logo nós vamos definir. Mas existe um conceito, que é um conceito que todo mundo tem, que é o conceito de período. Nós estamos falando ainda de uma maneira muito intuitiva. Quem não sabe o que é um período, né? Vamos supor, você tem um fenômeno que se repete de 4 em 4 segundos. Esse é um fenômeno que se repete em intervalos de tempos iguais, que é um período. Tá certo? É o coração, né? Ele bate. Tum, 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 tum. Se tiver tudo normal, não tiver nenhuma arritmia, ele tem uma regularidade nas suas batidas. Ele tem um período no qual a batida se reproduz, se repete. Isso é um fenômeno periódico. Tá certo? E existe um outro conceito que também todo mundo tem, que é o conceito de frequência. Eu não sei se... Nós vamos falar nisso depois, mas eu não sei se vocês já pensaram sobre isso. Por que que existe o conceito de frequência? Por que que se define frequência? O conceito de frequência é um conceito operacional. Se você fala para mim, tem um fenômeno que se repete de 10 em 10 segundos. O período é 10 segundos. Ah, qual é a frequência que o ônibus passa aqui? Ah, dependendo, de 1 em 1 hora passa o ônibus. Esse é o período com que ele passa, com que o fenômeno se repete. Agora eu chego para você e falo o seguinte, tem um fenômeno que se repete a cada 0,00001 segundo. Você tem noção do que é isso fisicamente? Pô, eu juro que eu não tenho. Eu não tenho noção do que é isso. Desconheço profundamente o que é isso. Eu não tenho noção do que é 0,0001 segundo na vida de uma pessoa. Eu não sei o que é isso. Agora, se eu chegar para você e falar assim, esse fenômeno, em 1 segundo, se repete 10 vezes. Em 1 segundo, se repetiu 50 vezes. O número de repetições daquele fenômeno na unidade de tempo, que é o segundo, por exemplo, no sistema internacional, essa é a frequência. Está claro o que nós estamos falando? Estou fazendo uma revisão do futuro, porque nós vamos falar isso de uma maneira formal. O que eu quero dizer é o seguinte. Se você tem um fenômeno, o fenômeno ocorreu, depois ele ocorreu, depois ele ocorreu, ele tem uma característica cíclica. Um ciclo de um fenômeno ocorre em um período que nós estamos chamando de T. Tá claro? Um ciclo ocorre em um período. Se eu pegar uma unidade de tempo, por exemplo, 1 segundo, quantos ciclos, quantas repetições ocorrem na unidade de tempo? Isso é uma regra de 3 simples. Olha só, um ciclo, né? O fenômeno se repete vários ciclos, né? Um ciclo, outro ciclo, outro ciclo, outro ciclo. Isso é um período. E o que é o conceito de frequência? Numa unidade de tempo, se for segundos, quantas vezes ele se repete? Daí surge aquela famosa relação. Se você fizer aqui a regra de 3, o F vezes o T dá igual a 1. Que é aquela relação que todo mundo viu na física do movimento circular. Nós vamos usar isso aqui, vamos cansar de usar isso aqui. Que o período e a frequência são grandezas inversas. O que eu quero dizer com isso?
Se você tem um fenômeno cujo período é 0,01 segundo, ou seja, ele se repete a cada 0,01 segundo, a frequência é 1 sobre o período, e 1 dividido por 0,001, isso daqui vai dar uma frequência de 100. 1 sobre segundo, que é o famoso Hertz. O que eu quero dizer com isso? Se uma frequência é 100 Hz, em 1 segundo, o fenômeno se repete 100 vezes. Está claro o que eu estou falando? O que significa que um fenômeno tem... Olha aqui, ó. Vou mostrar isso aqui. O T é 1 sobre F. O F é 1 sobre T. Se você pegar um fenômeno que tem um tempo longo de duração, o período é longo, ele se repete num intervalo de tempo imenso, né? O que acontece com a frequência? A frequência baixa. Um fenômeno que dura um tempo longo para se repetir, ele tem uma frequência baixa. Significa que ele é lento. Fenômenos que se repetem em intervalos longos de tempo são fenômenos lentos. E fenômeno lento, a velocidade varia muito pouco. Ela varia muito lentamente. Então, não existe presença representativa de aceleração. Se não tem aceleração, não tem força de inércia. Então, o que é um problema dinâmico? É um problema que a força de inércia está presente. Não necessariamente ele precisa ser constante com o tempo. Se você pegar uma estrutura e carregar a estrutura lentamente até a carga máxima, se for lento, você não tem a presença de força de inércia. Se não tem a presença de força de inércia, não é um problema verdadeiramente dinâmico. Ah, mas você fala assim, mas lento em relação ao quê? Aí nós vamos conversar com muito detalhe aqui no curso. Esse lento é relativo. Toda uma estrutura tem uma carteira de identidade dinâmica. O que é a carteira de identidade dinâmica? É a sua frequência natural. A frequência que ela vibra quando é abandonada a si mesmo. Estamos falando tudo por enquanto de uma maneira informal, porque tudo isso será definido matematicamente com cuidado. Então o primeiro passo que nós estamos dando aqui é desmistificar um pouco, porque eu poderia dizer assim, o que é um problema dinâmico? Ah, um problema que varia com o tempo. Será? Essa é a condição necessária para existir problema dinâmico. O mundo é dinâmico. Os carregamentos variam com o tempo. Eu vou carregar uma estrutura, eu não despejo as 50 toneladas, mas se eu fizer um carregamento lento da estrutura, esse não é um problema dinâmico, porque eu não tenho força de inércia. Então existe uma outra coisa importante, que define o motivo da gente estar discutindo aqui a análise dinâmica. O que eu quero dizer é o seguinte, eu posso ter um problema no qual aconteça isso. Eu tenho movimentos que estão se manifestando ao longo do tempo e há nesses movimentos a presença de acelerações. Eu não tenho somente deslocamento nodal, eu tenho velocidade nodal e aceleração nodal. Se eu tenho aceleração e a minha estrutura tem massa, eu tenho força de inércia. Esse é um problema dinâmico. Está claro isso aqui? Resumindo, o que a gente aprende de uma maneira mais formal,
de uma maneira mais simples, é que os carregamentos estáticos, eles não variam com o tempo, eles se mantêm constante ao longo do tempo. Ah, mas há muita estrutura que é calculada, a carga varia ao longo do tempo e ela não merece um tratamento dinâmico. Você não compra um software dinâmico para fazer o cálculo da sua estrutura. Por quê? Porque o carregamento é lento. O carregamento é lento significa que o período é longo. O que quer dizer isso? Se o período que é longo, se você for carregando lentamente a estrutura, ela não apresenta aceleração. Ela não tem força de inércia. Está claro o que nós estamos falando? Ah, então você está dizendo que se eu pegar aqui esse diagrama, né, essa montagem que está aqui, eu posso dizer que se essa força variar com o tempo e o deslocamento vai variar com o tempo, e eu posso tratar como um problema estático? Sim, é isso que eu estou falando. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar essa estrutura que está aqui, eu vou aplicar uma carga, como você faz na estática. Dado uma estrutura de uma coluna, eu aplico uma carga nela e chego no carregamento máximo. Calcular o momento fletor, a força cortante e o deslocamento. Você não fez isso aqui? Você calculou, ó. Delta é P, L é o cubo sobre 3I. Onde que entrou o Newton? Não entrou? Por que o Newton não entrou? Porque você partiu do princípio que a carga atua lentamente. Tá certo? Tá certo? Então vamos melhorar. O que é um problema verdadeiramente dinâmico? É um problema no qual estão presentes as cargas dinâmicas. E para ter carga dinâmica, o que eu tenho que ter? Carregamentos que variam rapidamente com o tempo. Não são lentos, são rápidos. Ah, mas rápido em relação a quê? Nós vamos fazer isso no curso inteiro. Ou seja, se você tem carregamento que varia rapidamente com o tempo, você tem velocidade. Você tem variação de velocidade. Olha aqui, ó. Olha aqui. Se você pegar aqui, por exemplo, essa estrutura, até é bom lembrar que a velocidade é um vetor, né? Ora ela está para cá, ora ela está para cá. O vetor velocidade está variando. Inclusive está variando que aqui ele para, a velocidade é zero, aí ele volta. Que é um movimento vibratório típico, né? Que nós vamos estudar aqui. Aqui está mais claro que tem aceleração. A aceleração está presente. Então, o que é um problema dinâmico? É um problema que está sob a ação de carga dinâmica. O que é uma carga dinâmica? Ela varia rapidamente com o tempo. Então surge aceleração. Se tem aceleração, tem força de inércia. É o produto da massa vezes a aceleração. Esse é um verdadeiro carregamento dinâmico. Ou seja, isso aqui é um caso típico, né? Já calculamos isso aqui. Fizemos até um cálculo aí de um tanque que estava colocado no chassi do caminhão. E à medida que ele anda na pista, se você conhece o sinal da pista, né, que é conhecido, você tem um chamado enforced motion, um movimento forçado. Nós vamos calcular isso aqui dentro. É uma parte da nossa conversa, é o enforced motion. Você pode ter um problema em que a força está fazendo a estrutura se movimentar, ou você pode ter um movimento da base, como num terremoto, num abalo sísmico. Você tem o enforced motion, que é um movimento forçado. Você impõe um deslocamento que varia com o tempo. Mas a derivada do deslocamento é a velocidade. E a derivada da velocidade é a aceleração. Então você tem aceleração. Agora, se você pegar um movimento lento, imagina a situação fictícia, né? O cara, você vai fazer uma viagem de ônibus, aí o motorista fala assim: pessoal, atenção, atenção, eu vou pedir uma grande gentileza para vocês. Esse ônibus foi calculado só para estática, hein? Então vocês entram muito devagar no ônibus, pisem suavemente. Eu vou colocar a primeira, eu vou andar numa velocidade de 5 km por hora. Quando eu passar num buraco, eu vou suavemente, porque o cara esqueceu de considerar a carga dinâmica dessa estrutura. Carga dinâmica. Carregamento que varia rapidamente com o tempo. Aceleração. Força de inércia, que é o produto da massa vezes a aceleração. Então eu tenho
Essa é a grande questão que se impõe no carregamento dinâmico. Quer ver alguns exemplos práticos que a gente já fez cálculo aqui no NCE? Isso aqui, por exemplo, é uma mudança que foi feita num veículo aí, né, que a montadora solicitou pra gente. O que mudou foi essa tampa. Essa tampa traseira do veículo, ela tem uma tampa externa e uma tampa interna, né? E a caixa do carro não mudou. Só que eles precisavam mudar o projeto da tampa. Mudou, a lanterna aumentou de tamanho, teve uma mudança da geometria. E o objetivo era fazer o quê? A verificação para chegar na fadiga, né? Que a gente vai comentar alguma coisa, embora haja um curso futuramente de fadiga. O que a gente fez? A gente pegou os pontos que a tampa estava fixada na caixa, pediu para andar, né, no carro antigo, porque a caixa não mudou, e aí você tem isso daqui, ó. Você tem um movimento que você está forçando a estrutura a realizar. Só que aqui você tem não só um ponto de fixação, mas tem vários. Porque a pista tem uma irregularidade. Esse sinal é conhecido, né? Por exemplo, aqui, ó, tem um evento chamado mata-burro, que o cara passa numa certa velocidade. Você tem o sinal da pista e esse sinal é um sinal totalmente irregular e você gera um movimento aqui, ó. Um movimento que é um movimento que tem uma característica dinâmica. A tampa começa a chacoalhar. Se você projetar isso aí como estático, você pega o valor máximo da aceleração, que não é só pegar o valor máximo, nós vamos discutir isso daqui a pouco. E calcula e o teu carro vira um tanque de guerra, né? Ele nunca vai quebrar, mas você faz uma estrutura muito mais pesada. Com isso você consegue avaliar o comportamento dinâmico, as tensões que variam com o tempo. Porque na análise estática o deslocamento não varia com o tempo. Mas e se ele variar com o tempo lentamente? Eu trato como estático também. Eu só pego o valor máximo, mas dinâmica não. Um outro exemplo, quer ver? São exemplos do mundo real que a gente já... Isso aqui é uma retroescavadeira, né? Que está sujeito a uma pista totalmente irregular. Eu estou falando de novo nesse exemplo aqui, olha só. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma pista, né? Normalmente, grande parte dos fenômenos que a gente estuda automotivos, né? Como o navio no mar, né? Ele está chacoalhando em cima lá devido à ação das ondas. Você tem uma resposta dinâmica. Porque você tem deslocamento, velocidade e aceleração. Na estática, você tem força e tem deslocamento nodal. Na dinâmica, você tem deslocamento, velocidade e aceleração nodal. Como você tem massa, você tem força de inércia. E aonde que está a força de inércia aqui? Não está. Então as nossas equações da dinâmica, elas vão ter que incluir a força elástica e a força de inércia. É como diz o ditado, vale o que está escrito, né? Olha aqui o que está escrito aqui, que F é igual a K delta. Quando você pega, por exemplo, uma mola, vamos fazer um desenho de uma molinha aqui? Vocês já devem ter pensado nisso, né? Olha só. Eu vou desenhar uma mola aqui. Essa mola tem uma constante K. E aí nós vamos aplicar uma força aqui, ó. Olha a força aqui que nós estamos aplicando. Aliás, eu vou construir um diagrama de como que essa força varia, né? E nesse diagrama nós vamos construir um gráfico. Olha só, vocês já fizeram isso várias vezes, né? Muitas vezes vocês fizeram isso. Olha aqui, ó. Eu tenho uma força e aqui eu tenho um deslocamento delta. Lembra disso? Na física básica você fez isso. Aí você foi lá e colocou aqui um gráfico. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui você tinha o delta e aqui você tinha o K delta. Essa é a prova do crime, a constatação óbvia que a força varia, ela não é constante. Você não calcula uma mola com uma força assim constante. A força vai sendo carregada, aumentando até que você chega aqui. Isso é tratado como dinâmico? Não. Estático. O que quer dizer essa equação, hein? Essa equação está querendo dizer o seguinte, essa equação aqui, F igual a K delta, se você fizer um diagrama de corpo livre deste cara aqui, esse diagrama de corpo livre está dizendo o seguinte, que esta força que você aplicou aqui
esta força F externa está em equilíbrio com essa força interna, que é o K delta. Certo? Isso está escrito aqui. Está escrito que a força externa está em equilíbrio com a força interna. Essa é a condição para qualquer estrutura se justificar o equilíbrio dela. As forças externas têm que estar em equilíbrio com a força interna. Onde é que está isso aqui? Não está. Aí se você tiver aceleração, tem que aparecer nessa equação de equilíbrio uma força do tipo massa vezes aceleração, que até agora a gente não desenhou. Tá claro? Então aí começa a fazer sentido, né? Por exemplo, no caso aqui dessa aplicação, né, estamos falando de problemas que nós vamos enfrentar aqui, ou dar o subsídio para poder enfrentá-los. Isso aqui é uma retroescavadeira que a gente mostrou, aí você faz uma análise dinâmica para poder saber como que a tensão varia com o tempo, decorrente do carregamento variar com o tempo e ter acelerações no seu problema. E como consequência, forças de inércia. Esse é aquele outro problema que a gente mostrou do tanque. O tanque, né, ele está preso na longarina do chassi, o chassi está chacoalhando. Olha só, de novo, o mesmo problema está presente aqui, ó. Olha o chassi, olha o tanque aqui chacoalhando, e aqui está o chassi do veículo. Pô, mas tem aceleração? Meu Deus. Então, se tem aceleração, tem força de inércia. O que eu quero dizer é que quando você aplica a força na estrutura, uma parte é para deformar e a outra parte é para acelerar. A energia não foi gasta toda para deformação. Você tem que saber quanto que foi para deformar e quanto que foi para acelerar. Conservação da energia. Tá claro o que eu tô falando? É claro que isso aí tem uma colocação matemática que nós vamos deduzir juntos. Ó, outro exemplo que é um suporte que está preso no motor do veículo. E aí você tem lá um equipamento e ele está chacoalhando. Olha aqui, ó, olha os pontos de fixação da estrutura, na estrutura que se move. E isso aqui é a estrutura de suporte. De novo, eu estou voltando no mesmo exemplo. Olha aqui o exemplo, de novo. Isso aqui é o suporte, né, supostamente. Essa aqui é essa massa. E o cara está fazendo isso. Olha só. Aí eu vou dizer que F igual a K delta? E a aceleração que tem nessa massa que não representa nada? Isso é um problema dinâmico. É claro que você vai falar assim, mas como é que eu vou saber? Eu olho para o problema e falo assim, eu acho que ali eu tenho uma intuição cósmica que me diz que aquele é dinâmico, aquele não é dinâmico. Tem uma maneira de quantificar isso. Tem. A carteira de identidade dinâmica de uma estrutura é a sua frequência natural. Quando você tira isso aqui e abandona a si mesmo, ele fica vibrando abandonado a si mesmo, com uma certa frequência. O que eu quero dizer com isso? Ele tem um número de repetições na unidade de tempo. Se eu digo que a frequência desse cara aqui é 100 Hz, ele dá 100 oscilações em 1 segundo. Então, o que nós estamos tentando plantar é esse conceito de movimento rápido, de movimento lento. Está claro o que nós estamos falando? E com isso, nós vamos, né? Podemos mostrar vários exemplos. Bom, então agora é que nós vamos começar a mergulhar, né, no mundo da dinâmica mesmo, né? Quer dizer, para você fazer uma abordagem verdadeiramente dinâmica num problema estrutural, necessariamente tem que haver a presença de forças de inércia. Tá claro ou não? E essas forças de inércia vão ser equacionadas por intermédio do conceito de amplificação dinâmica que nós vamos tratar aqui juntos, né? Com muito cuidado. Eu vou mostrar um exemplo aqui, ok? Exemplo relativamente simples, né? Que são chamados fenômenos periódicos, né? Vamos ver que tipos de carga dinâmica a gente pode encontrar no dia a dia das nossas aplicações. Bom, primeiro, o carregamento dinâmico precisa ter força de inércia. Para ter força de inércia, eu tenho que ter aceleração. Massa vezes aceleração tem uma força de inércia. Isso tem que entrar na equação de equilíbrio.
Acabamos de falar agora, né? É só olhar para cá. Essa estrutura está deformando, mas ela também está se movimentando e tem aceleração. Não dá para eu dizer que aqui o F igual a Kx ou Kδ resolve esse problema. Ele está presente. Em outras palavras, eu estou fornecendo energia, uma parte da energia vai para deformar e outra para acelerar a estrutura. Estou dizendo que num problema dinâmico, a força de inércia é relevante. Num problema estático, não. Eu posso pegar um problema em que o carregamento varia com o tempo, olha assim, olha, aí eu pego uma carga que varia com o tempo, aí eu alivio, aí eu pego uma carga que varia com o tempo, alivio. E isso aqui cicla? Cicla. Tem força de inércia? Não, é lento. Vou fazer uma revisão do futuro agora, vamos falar de coisa real? Isso aqui é um teste de um componente que o cara vai numa bancada. Nós já falamos em frequência, mas nós vamos repetir formalmente. Olha só o que eu estou te dizendo aqui. Vamos supor que a frequência natural desse cara é 100 Hz. O que quer dizer com isso? Nós vamos ver como é que calcula depois isso, hein? Para o sistema de N graus de liberdade. Significa que eu vou lá no software, ele calcula para mim 100 oscilações por segundo. Isso é uma característica natural do sistema. Eu estou falando disso. Eu tenho uma estrutura, eu tiro da posição de equilíbrio e abandono a si mesmo. Ele oscila 100 vezes por segundo. Aí eu vou aqui e faço a aplicação de um teste de fadiga. Olha só. Aí o cara fala assim, a carga é aplicada no teste de fadiga a 3 Hz. Vamos falar do mundo real, né? Embora tudo isso vai ser equacionado. Estamos tentando motivar, né? Aí eu chamo um vendedor do software e falo para ele, olha, eu resolvi um problema desse tipo aqui, eu faço testes desse tipo. Eu queria comprar um software de dinâmica para me ajudar a fazer isso. Bom, se o cara estiver olhando para o seu problema de uma maneira assim, pura, ele vai falar, olha, amigão, você não precisa de um software de dinâmica para resolver esse problema. Por que você não precisa? Porra, a frequência natural do cara é 100 Hz. A frequência de excitação do teste, com o truque do metrô que a gente calculou, é 3 Hz. O que quer dizer isso aqui? A frequência desse cara é muito menor que a desse. Se a frequência desse cara que está excitando, tem um atuador, é 3 Hz, e a frequência desse cara é 100, esse cara aqui tem uma frequência muito menor que esse, então o período é o contrário. O período é muito maior que o período natural da estrutura. Pô, se o período é muito maior que o período da estrutura, ele tem um período longo, isso daqui tem um nome no mundo real. Isso aqui é um fenômeno lento. Tá claro o que eu estou falando? Repito, isso aqui é 3 Hz a carga. Isso daqui é a frequência natural, 100 Hz. Essa frequência é muito mais baixa que essa. Então o período da excitação é muito maior que o período natural. O carregamento é lento. Se é lento, não tem força de inércia. Então o que o cara faz? Ele calcula a carga máxima e alivia. A máxima e alivia e calcula como se fosse um problema de estática. Tem muitos testes de fadiga que são feitos assim. Vai calcular o eixo do veículo, tem um teste lá de bancada que o cara fala a frequência natural, a frequência de excitação no máximo pode ser 5 Hz. E a frequência natural da peça normalmente está acima de 100 Hz. Isso é lento. Esse cara não precisa comprar um software de dinâmica para resolver, porque não tem força de inércia. Tá claro? Então esses são os conceitos iniciais que a gente queria colocar. E em seguida nós vamos dar um salto para ver os tipos de carga dinâmica. Quer dizer, quando eu falo tipo de carga dinâmica, eu já estou abraçando a derrota que tem força de inércia. O que sobreviveu dessa conversa nossa aqui? O que é o problema dinâmico? O problema é que as forças variam com o tempo. Tá certo. Mas não é só isso. O problema pode variar com o tempo e ser tratado como um problema de estática. Tá claro? Problema de estática. Para ser um problema dinâmico, o carregamento tem que ser rápido. Então ele tem que gerar força de inércia. Carregamento lento não gera força de inércia. É claro que esse lento é em relação ao quê? A característica dinâmica própria da estrutura. Mas isso nós vamos equacionar
Rigorosamente. Por enquanto nós estamos falando no âmbito do conceito. Tá claro isso? Então vamos agora, o que nós vamos fazer em seguida? Nós vamos abordar, dado que nós estamos estudando carregamento dinâmico, quais são as diferentes cargas de dinâmica que nós vamos abordá-las a todas aqui nessa nossa discussão. Beleza? Muito bem.